A audiência pública apresenta os números do segundo quadrimestre da saúde em Cubatão. TSE conclui fabricação de quase 220 mil novas urnas para este ano. Setembro Amarelo, psicóloga fala da importância de tratar do assunto durante todo o ano. Vamos colocar na ponta do lápis a educação financeira para as crianças. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro, o mês quase acabando e o seu Últimas Notícias começando agora. Olá, boa noite para você. Cubatão recebeu na manhã de hoje mais uma audiência pública da saúde. Na manhã desta sexta-feira, no auditório do CIESP de Cubatão, foi realizada a audiência pública de saúde para a apresentação do segundo quadrimestre de 2024. Estiveram presentes os vereadores Rony Dubar, que é o vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Cubatão, e o presidente Marcos Roberto Silvutinho, que presidiu a audiência, além de Josevaldo Barbosa, representante do Conselho Municipal de Saúde, Márcio Oliveira, secretário adjunto, e a secretária Andréia Pinheiro, que acha importante a transparência e a apresentação dos números relacionados à saúde para a população da cidade. Sem dúvida, apesar da gente ser transparente, fazer as publicações, a gente tem a cada quadrimestre a oportunidade de fazer essa consolidação e trazer para a população, para o legislativo, para todos que pretendem participar, questionar e acompanhar os dados da saúde em Cubatão. A gente ampliou bastante o atendimento aqui em Cubatão, não só na rede, na atenção básica, na unidade, mas também o atendimento domiciliar. Isso faz parte dessa reestruturação, a gente consegue chegar nisso hoje, mas é parte de uma reestruturação conjunta com toda a equipe técnica e de acordo com a necessidade da nossa população. O presidente da mesa, o vereador Tinho, encerrou a audiência em respeito ao falecimento da funcionária Viviane Oliveira, da Unidade Básica de Saúde do Jardim Casqueiro. E nós estamos a 9 dias das eleições municipais, que este ano contará com uma novidade. O TSE concluiu a fabricação de novas urnas eletrônicas. Acostumados com o padrão de urna nas últimas eleições, milhares de eleitores vão registrar seus votos em um novo modelo dos aparelhos nas eleições municipais deste ano. Isso porque novas urnas entrarão em circulação no próximo dia 6 de outubro. Quase 220 mil novas urnas foram produzidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os novos modelos UE 2022 vão substituir urnas produzidas em 2009, 2010 e 2011 com mais de 10 anos de uso. Os novos equipamentos foram produzidos por uma empresa que venceu a licitação em Ilhéus, na Bahia. O coordenador de tecnologia do TSE fala da importância das novas urnas entrarem em circulação, contando agora com um avanço importante da tecnologia. Isso é importante porque a gente consegue tanto atualizar o equipamento tecnologicamente, ou seja, fazer urnas mais novas com mais performance, com mais qualidade, com mais segurança e fazer a evolução contínua, né? A melhoria contínua do sistema eletrônico de votação. A fabricação das urnas começou em maio do ano passado. Antes de serem distribuídas aos TREs de todo o país, elas foram testadas e passaram por inúmeros testes de segurança e resistência. Todo esse trabalho foi monitorado pela equipe de técnicos da Coordenadoria de Tecnologia Eleitoral do TSE. Nós temos vários tipos de auditoria. A auditoria, em geral, se remete à segurança. Nesse caso, a principal auditoria que nós fazemos em fábrica chama auditoria de qualidade do produto acabado. É uma auditoria que é comum em produção de equipamentos eletrônicos. Então, quando o produto já está acabado, embalado, você pega uma amostra para poder testar a cada lote de produção. Então, a cada 50 urnas, nós testamos 13 unidades. Qualquer problema que apareça numa dessas 13 unidades, dependendo da gravidade, a gente tem uma tabela de gravidade, todo lote de 50 retorna para a linha de produção para ser revisado. Eleições Municipais 2024 é aqui, na TV Câmara de Cubatão. E olha, nós já falamos aqui no N sobre os incêndios florestais que vêm sendo registrados aqui no estado de São Paulo. Em meio a esse combate, um brigadista acabou morrendo. Um brigadista de 38 anos morreu carbonizado e um outro teve ferimentos leves após um caminhão-pipa pegar fogo. O acidente aconteceu durante um combate ao incêndio de grandes proporções em uma área de canavial e mata no interior de São Paulo.
Pelo menos 12 caminhões-pipas e 30 profissionais já atuaram no combate às chamas de origem desconhecida. O Corpo de Bombeiros estima que aproximadamente 100 mil metros quadrados de área já foram atingidos. O fogo ainda não foi totalmente controlado. Estamos em setembro e o cuidado com a saúde mental é abordado durante o mês. Mas e depois? Para falar sobre o assunto, nossa equipe de reportagem conversou com uma psicóloga que ressaltou a importância de falar sobre o assunto durante o ano todo. No mês de setembro, a saúde mental se torna um dos assuntos mais comentados na mídia. Campanhas e ações tomam conta das redes e o cuidado com o próximo se torna uma condição essencial. Mas e nos outros meses do ano, onde os gatilhos e problemas continuam vindo e se somam a outros fatores? Para falar um pouco mais sobre o tema, nós conversamos com a psicóloga Michele Amaral. A gente fica feliz em saber que existem essas campanhas, essas bandeiras em que levantam mês a mês, mas a gente não pode esquecer em que o resto do ano também tem casos de depressão, também tem casos em que a gente precisa estar olhando e cuidando. Então, eu acho que a campanha é um lembrete para que a gente fique atento, que a gente, na verdade, consiga identificar os sintomas, os sinais, que a gente olha aquele amigo do lado, né, algum familiar, algum conhecido. Porque o mundo de hoje, eu falo que ele é muito imediatista, ele quer muito resultado e ele cobra muito isso. Então você percebe, às vezes, em questão até dos jovens, o número de jovens também que tem cometido suicídio, que tem dado entrada até em tratamentos em relação à depressão, buscado mais também terapia, devido ao quê? A uma cobrança, uma exposição. A depressão ela está o mês inteiro e ela não vem só no mês de setembro. De acordo com um estudo realizado entre pesquisadores de Harvard e da Fundação Oswaldo Cruz na Bahia, que coletou mais de 1 milhão de dados, a taxa de suicídio entre jovens de 10 a 24 anos aumentou 6%. Já entre homens de 25 a 59 anos, segundo o Ministério da Saúde, a cada 100 mil, 1.200 se suicidam. Os indicativos que levam os jovens a cometer suicídio são as cobranças e as comparações, que muitas vezes ocorrem nas redes sociais e geram gatilhos. Já entre os homens, além da cobrança e comparação, um fator é o preconceito de sempre ter que ser durão e não poder compartilhar suas dores. Então, às vezes, um comentário, né, algo que a pessoa fez, pode estar ferindo não só ela, a imagem dela, a família dela. E, às vezes, quanto isso, a gente perde o controle. Tem muito adulto que ainda precisa trabalhar uma crença que veio alimentando durante a sua infância inteira. Então, existe uma cobrança de que o homem tem que dar conta, ele tem que ser bravo, ele tem que ser aquela cascadura, ele não pode chorar. Ele não pode falar que está sofrendo, ele não pode falar que ele não dá conta. Então, existe uma cobrança também da sociedade muito maior em relação aos homens. E, na maioria deles, precisa, não só como responsável, às vezes, por uma família, mas eu preciso entregar um resultado. Como é que eu vou falar e admitir que eu não dou conta? Que eu preciso de ajuda. Para buscar uma ajuda, o balde tem que ter transbordado já há algum tempo. E quando a gente fala de suicídio, às vezes, infelizmente, não dá tempo. Porque, às vezes, a pessoa vem com esses sinais dessa ideação suicida, é uma fala, é uma palavra, é um comportamento, e quando vai se ver, infelizmente, a pessoa já conseguiu. Michele afirma que a mudança no comportamento, como ficar mais solitário, mais quieto, é um sinal alarmante. Mas como podemos ajudar? A psicóloga explica. Fiquem atentos às pessoas no qual vocês conhecem, aquela pessoa que está mais quieta, está mais calada, ela mudou o comportamento, ela não responde mais às suas mensagens, ela anda se isolando mais, ela está trancada mais no quarto. Ofereça a sua ajuda. Eu não sei o que fazer, mostra que você está presente, mostra que você está ali do lado, em que a pessoa pode estar também contando contigo. A morte ela não pode ser uma única alternativa, e eu falo isso até quanto psicólogo. Um paciente, quando ele vem com relatos, nossa, eu não aguento mais, era melhor eu não estar aqui. Eu fiz até para a própria família. Às vezes eu falo assim, de prestar atenção nas falas, em um comportamento. E às vezes quando você conversar e fazer com que a pessoa perceba, porque a pessoa quando pensa no suicídio, Lucas, ela pensa exatamente no quê? De se livrar da dor, se livrar do sofrimento e não acabar com a vida dela. Diversas partes do nosso país vêm enfrentando altas temperaturas e, com isso, o alerta maior é para que evitemos a desidratação. Poucos dias após a chegada da primavera, grande parte do Brasil já tem percebido as altas temperaturas. Um cenário que pode trazer prejuízos à nossa saúde. Especialistas alertam com cuidado quando o assunto é a hidratação. Entre as queixas mais comuns estão a boca seca e a fadiga. Com a progressão, podem surgir sintomas mais graves, como tontura, confusão e, claro, dores de cabeça. É importante estar atento a estes sinais, especialmente em dias muito quentes. Além da
das dores de cabeça, frequentemente causadas pela desidratação, o calor também traz à tona uma série de outras queixas, especialmente relacionadas a dores musculares e nas articulações. Especialistas recomendam aumentar o consumo de água em dias mais quentes, além de inserir em sua dieta refeições leves, frutas e verduras. Evitar bebidas como café, álcool e refrigerantes. Pois bem, altas temperaturas em algumas regiões, chuva em outras, como no sul e também por aqui. Como é que será que vai ficar o tempo amanhã, sabadão? Confira agora na nossa previsão. O sábado será de sol pela manhã, com probabilidade de chuva à tarde e à noite. Os termômetros têm leve queda, variando entre 17 e 22 graus. Os ventos são fracos durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 74% e 93%. O domingo amanhece nublado e com garoa fraca. À tarde continua nublada, mas sem previsão de chuva. As temperaturas permanecem amenas, com mínima marcando 17 e máxima 23 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 76% e 92%. E após as dicas do tempo, agora a gente fica por dentro do que vai rolar nas telonas. Os lançamentos dessa semana nos cinemas prometem uma experiência intensa e repleta de surpresas. Em A Forja, o poder da transformação, a história se passa um ano após Isaías concluir o ensino médio. Aos 19 anos, Já trabalho com isso há muito tempo. As pessoas gostam de falar dos alvos. Elas se sentem melhor assim. Por que não liga pra quem é o cara? Eles nunca entenderam do que se trata de verdade. Que seria... Em 10 minutos, o cara não vai ser ninguém. Knox, você tá bem? Knox. No filme Pacto de Redenção, John, um assassino de aluguel, é diagnosticado com demência, uma condição rara que afeta sua mente. Antes de perder completamente o controle, ele tem a chance de se redimir salvando a vida de seu filho, com quem não falava há 5 anos. Eu te conheço? Pai, por favor. Miles, o que aconteceu? Esse cara fez mal pra minha filha. Aí eu matei ele. O filho procura desesperado, pedindo ajuda para encobrir um crime que cometeu. Na tentativa de se reconectar com o filho e evitar a prisão, John busca a ajuda de um aliado. Se você não conseguir, vai tudo por água abaixo. E juntos fazem de tudo para garantir que consigam escapar da polícia e vencer a corrida contra o tempo. Jurei que nunca ia ser como você. E aqui estamos. Por milhares de anos, estivemos em guerra. Mas antes de sermos inimigos, éramos como irmãos. Ei, olha por onde anda. O que você disse? Ele consegue se transformar mesmo? Aí, Darkwing. Ah, não. Meu dedo se transforma. Adivinha qual? Se me permite. Transformers, o início revela a fascinante origem de Optimus Prime e Megatron, dois ícones que se tornaram inimigos mortais, mas que em um passado distantes eram irmãos inseparáveis e que moldou o destino de Cybertron para sempre. Decepticons! Despertar! Eles estão vivos! Qual é? Que demais! Não viu nada ainda. Agora é hora de nós reagirmos. Juntos, como um só. E hoje é o dia do turismo. A nossa equipe de reportagem vai te apresentar mais um ponto turístico aqui de Cubatão. Dessa vez, a protagonista será a culinária, direto da cozinha Sabores da Serra, na Cota 200. A Cozinha Sabores da Serra oferece uma infinidade de opções de comidas, todas feitas com ingredientes retirados diretamente da natureza. A taioba é a hortaliça preferida dos turistas. As punks nós utilizamos todas as que fazemos um estudo, né? E nem tem muitas espécies aqui, o dente de leão,
o radite, tem a buva, tem a crepe japônica. A taioba é uma das que mais usamos aqui, que é mais inserida no cardápio dos turistas quando eles vêm. O prato fica pronto em 20 minutos e vale a pena a experiência. Agora nós vamos experimentar essa florzinha aqui, como é que é o nome dela? Crepe japônica. Também é comestível? Sim. Bem macia. Então, gente, aprovadíssimo o macarrão. Parabéns. Obrigada. Virei mais vezes. Com certeza, seja bem-vindo. Bacana, né? Uma ótima reportagem, a Cris saboreando aí essas delícias, né? Muito legal mesmo. E agora é hora do esporte aqui no seu N. Unidades de ensino de Cubatão estão participando dos Jogos Escolares da cidade. Hoje, o Romeirão recebeu a semifinal do handebol. Os estudantes da rede municipal de ensino estão participando dos Jogos Escolares. Já foi atletismo, basquete e futsal. Hoje foi a vez do handebol. Pela manhã, 4 jogos foram realizados pela categoria mirim. Pelo masculino, a UME Bernardo José Maria de Lorena enfrentou a UME Mário de Oliveira e a UME Usina Henri Borden enfrentou a UME Luiz Pieruzzi. Lorena e Pieruzzi disputarão a final na próxima terça. O Davi e o Nicolas falaram sobre o campeonato e a expectativa de se enfrentarem na final. Eu estou muito feliz e estou também muito nervoso porque fiquei sabendo que o Pieruzzi é uma das melhores escolas de Cubatão, então dá um beijinho, mas a gente vai ganhar. Espero pelo menos fazer uns 3 gols aí. Vai ser um bom jogo, tomara que nós ganhamos, né, para nós chegar na final, porque esse ano retrasado nós acho que nós, se eu não me engano, nós ganhamos os Jogos Escolares também, chegando na final com o handebol e ganhamos sobre basquete também. Já no feminino, a Padre José de Anchieta enfrentou a Luiz Pieruzzi e a Bernardo José Maria de Lorena enfrentou o Mário de Oliveira. A Ashley e a Sofia, que foram para a final, falam do sentimento e da expectativa da finalíssima. É muito bom, eu vim aqui sem saber de nada. Eu me esforcei tanto para chegar na final. Dá uma sensação tão boa, sabe? Dá uma até vontade de chorar. Para mim é uma vitória muito grande, porque é a minha primeira vez jogando. E foi muito emocionante, porque a bola passou pegando na minha mão, entrou, eu fiquei com tanta raiva de mim, mas eu fiquei tão feliz no final, assim a gente empatando, então é uma vitória muito grande para mim. Amanhã, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Operário pela 29ª rodada da Série B. A equipe santista está na segunda colocação com 50 pontos e se ganhar em casa, o Novo Horizontino perdendo segunda para o Ponte Preta, o Alvinegro Praiano assume a liderança da competição. O Santos enfrentará a equipe do Paraná com força máxima. A Confederação Brasileira de Wrestling assinou convênio com o SESI Cubatense. O SESI, Serviço Social da Indústria, e a Confederação Brasileira de Wrestling deram um passo extremamente importante e decisivo para a popularização da modalidade no país, através de um convênio assinado na tarde da última sexta-feira na unidade do SESI de Cubatão. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento de jovens atletas e dar condições para que novas revelações apareçam no futuro. Então, nós juntos percebemos que a Confederação Brasileira de Wrestling e o SESI São Paulo tinham os mesmos objetivos, tinham a mesma cultura. Então resolvemos assinar esse convênio para trabalharmos juntos em prol de um wrestling mais forte, com a mesma cultura esportiva que a gente tem. Ou seja, quem ganha com isso são os jovens. Exatamente, quem vai ganhar são jovens futuros atletas do Brasil. E no final, futuro cidadão. Atualmente, 275 crianças e adolescentes praticam wrestling nas modalidades de participação e aperfeiçoamento esportivo, nos Centros de Atividades e Treinamentos de Cubatão e Osasco e nos Centros Educacionais Unificados, CEUS, em parceria com 6 prefeituras do estado, através do Programa de Transferência de Tecnologia do SESI Esporte, que visa a capacitação de profissionais da área de esporte e educação. O esporte é a formação do caráter, o esporte traz valores para as crianças como respeito às regras, disciplina, trabalho em equipe, responsabilidade, saber perder, saber vencer, o fair play. São todas ações extremamente importantes
para que desenvolva o futuro de uma criança, o futuro de um jovem que possa ser no futuro empreendedor, fazer um curso superior. Então esporte e educação estão muito alinhados. E essa ação que nós estamos fazendo aqui no SESC de Cubatão, que é a nossa grande referência no wrestling aqui no estado de São Paulo, é praticamente um centro de excelência. Fizemos a parceria agora com a Confederação. A gente espera em breve poder ter garotos que estão saindo daqui, podendo representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Os próximos jogos serão em Los Angeles. A gente espera contar com essa equipe nossa aqui já participando. E mais uma vez, é muito importante alinhar esporte e educação. Eles não estão desassociados. Esporte, educação, cultura é o tripé do sucesso do nosso jovem. Depois do intervalo, vamos colocar na ponta do lápis a educação financeira para as crianças. Não sai daí, voltamos já. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta com as últimas notícias e agora é hora de a gente colocar alguns assuntos financeiros na ponta do lápis. E o nosso assunto de hoje, aqui no nosso Na Ponta do Lápis, é sobre educação financeira para as crianças. Para isso, eu recebo aqui mais uma vez a planejadora financeira Alessandra Gonçalves. Ale, obrigado mais uma vez pela participação. Uma ótima noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão assistindo. Muito bom estar aqui hoje, conversando um pouquinho sobre educação financeira. Ale, só para lembrar os nossos telespectadores, né, a gente sempre vem falando sobre a educação financeira. Afinal, o que é essa educação financeira, Ale? Educação financeira não é só o financeiro, ela envolve muito mais do que isso, é como a gente lida com o dinheiro, não é sobre pagar as dívidas, não é sobre aprender a investir, é como a gente se relaciona com o dinheiro, tudo isso envolve um planejamento financeiro. Ale, e para começar esse ensinamento com as crianças, né, educação financeira com as crianças, qual o principal ponto para a gente se trabalhar, né, com as crianças? Eu falo que é desde o início. Né? Então a gente tem que trabalhar a educação financeira desde o nascimento e aí começa com a família, então isso tem um papel muito importante. Quando a gente fala desde o nascimento, os adultos eles têm que evitar muito conflito sobre dinheiro, principalmente na frente das crianças, porque a gente pensa que não, tudo isso fica ali no inconsciente. Então, até os 3 aninhos, evitar esses conflitos sobre dinheiro perto das crianças. Aquelas frases, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é a raiz de todo mal, evitar esse tipo de frase porque isso cria um repertório de crenças limitantes. E até mesmo, né, aquele momento de discussão para poder acertar as contas, acaba também atrapalhando, Ale? Quando envolve assim, uma discussão, quando gera brigas por causa do dinheiro, isso atrapalha. Agora, quando o planejamento, né, o orçamento familiar, é até legal inserir as crianças nesse orçamento familiar. E qual a melhor forma, então, de falar de dinheiro para a criançada? Quando é pequenininho, né, até os 7 anos, tem que ser de uma forma muito lúdica. Então a gente fala que o ideal é inserir a criança na dinâmica do dinheiro de uma forma lúdica, contando historinhas, com brincadeiras de compra e venda. Tem até brinquedinhos, né, Ale, que servem para poder fazer essa ilustração para ajudar as crianças. E isso tem jogos educativos. Então tudo isso a gente acaba trabalhando a educação financeira, mas de uma forma lúdica. Incentivar o uso do cofrinho, isso é legal também, né? O cofrinho ele ajuda muito a criar essa importância de poupar. E aí a gente tem que tomar um cuidado, quando a gente fala do cofrinho, a moeda ela tem que circular, ela tem que estar circulando. Então se você vai usar o cofrinho para incentivar a poupar, estabelece um prazo para esvaziar aquele cofrinho, né? Que seja um prazo curto, trocar aquelas moedinhas por notas ou usar as moedinhas para comprar alguma coisa. Ale, você falou muito bem, só fugindo um pouco do assunto aqui, né? Qual a importância do cofrinho, né? Dessa poupança? Porque antigamente era algo muito comum, os avós passavam para os netos de geração, né? Qual a importância para a criança ter aí, voltar, digamos assim, a ter esse alicerce ao lado ali, que é o cofrinho, para esse planejamento financeiro?
O cofrinho ele tem uma importância enorme nisso, porque quando a gente fala de trabalhar a educação financeira de forma lúdica, com brincadeiras, o cofrinho é algo que está ali muito concreto. A criança ela está manuseando o cofrinho, ela pega a moedinha, ela coloca ali dentro, né? Então isso torna a educação financeira algo mais palpável para a criança. Pegar depois, quando for esvaziar o cofrinho, tirar aquelas moedinhas, trocar por alguma coisa, trocar por notas, explicar a diferença da moeda e da nota, comprar alguma coisa com as moedinhas que estavam naquele cofrinho. Então tudo isso é muito importante. Acho que engaja, né, para a criança ver que é dele, ele está se trabalhando com aquele dinheiro e realmente é muito bacana. Agora, Lê, tem crianças que recebem mesada. Isso ajuda ou atrapalha ali no planejamento financeiro? Ajuda. A mesada é uma ferramenta muito importante para trabalhar a educação financeira. A gente só tem que tomar alguns cuidados, porque a gente precisa respeitar as fases do desenvolvimento infantil. Então, a mesada, geralmente, a gente introduz quando a criança ela já tem ali por volta dos 8 anos, que ela já aprendeu algumas operações matemáticas. Ela já sabe somar, ela já sabe uma operação de subtração e ela já tem uma noção de tempo. Porque a mesada, a função principal da mesada é fazer a gestão do dinheiro no intervalo de tempo. Quando a criança é pequenininha, assim, a gente lembra quando a gente era criança, o tempo parece uma eternidade. Então, quando a gente fala mesada, um mês demora muito para passar. Quando a criança é pequenininha, é legal inserir a semanada. Então, você estabelece um dia da semana para dar-lhe o dinheirinho e aí é a semanada. Depois você pode evoluir para a quinzenada até chegar na mesada. E aí esse valor de semanada, quinzenada e mesada vai diferenciar o valor que você vai trabalhar com cada criança, né? Isso, exatamente. A parte da consciência da criança, de valorizar o dinheiro e também a realidade financeira da família. Então isso tem que ser ajustado de acordo com a realidade financeira da família, quanto aquela família pode disponibilizar de mesada, porque a função principal é a gestão do dinheiro, não é nem tanto o valor em si, mas é a criança aprender a fazer a gestão do dinheiro num certo período de tempo. Aproveitando isso que você falou, né, da realidade de cada família que entrega essa mesada para as crianças, de que forma isso é feito? De que forma que essa mesada pode ser distribuída de acordo com a realidade de cada família, Lê? Sempre com o objetivo de conscientizar, evitar desperdício. E aí quando a gente fala da mesada, ela ajuda assim, em vários aspectos. Quando a gente é de uma geração assim, muito incentivada para o consumo. E o consumo em excesso, ele acaba prejudicando outras áreas, a questão do meio ambiente, do desperdício. Então, trabalhar a mesada como uma forma de conscientizar aquela criança ao uso consciente do dinheiro. E a mesada ela pode ser paga por tarefas ali em casa, por outra escola, né? Qual acho que é o melhor incentivo aí para a criançada ter esse dinheiro? Isso pode gerar um problema. Eu sei que tem muitas famílias que acabam iniciando a mesada dessa forma, pagando por tarefas domésticas, por um bom desempenho da escola, mas isso pode gerar um problema. Por quê? A criança ela precisa entender a importância de ajudar nas tarefas domésticas, a importância de tirar boas notas na escola, de guardar os brinquedos. E aí quando você começa a pagar por algo que deveria ser natural, isso pode gerar um problema, que a gente fala de motivações, de incentivos errados. E qual a melhor forma, então, da motivação para a criança ter essa mesada? Uma forma bacana de motivar é com o planejamento financeiro. Então, você trabalhar ali objetivos, pesquisar os preços, estabelecer um prazo, criar metas. Então, isso é uma forma legal de você introduzir a mesada, de você trabalhar esses conceitos de mesada, com objetivos, com tarefas, né, determinando metas, isso é bem bacana. Quais são os melhores argumentos aí para entrar com a criançada, para se trabalhar essas metas, né, esses prazos para o dinheiro chegar? Quanto mais pequenininho, mais lúdico tem que ser. Então, quando a gente fala de usar o planejamento financeiro, objetivos, metas, pode ser num papel, então coloca ali no papel, cola adesivos, ou pega um quadro, pinta, pode usar pintura. O importante é que isso esteja visível, para motivar a criança. Então, aquilo tem que ser lembrado, aquele objetivo tem que estar ali visível para ser lembrado e para motivar a criança.
E aí, assim, se for um objetivo de um valor assim mais elevado, os pais podem ajudar, os tios, avós, pode inserir a família também nesse contexto do planejamento financeiro, auxiliar para que aquela criança atinja ali o objetivo que ela determinou. E se ainda assim for um valor muito elevado, é bacana a gente trabalhar aquela questão que a gente fala das trocas, né? Vamos ajustar ao nosso orçamento. A criança tem o sonho de ir para a Disney, é muito fora da realidade, vamos ajustar, vamos trocar a Disney por um parque aquático, por um parque de diversões, então, e fazendo esses ajustes, porque dessa forma a criança ela não vai ficar frustrada porque ela não foi para a Disney, ela vai aprender a fazer a gestão do dinheiro conforme a realidade financeira dela. Digamos que é uma troca de meta, né? Ela saiu da Disney, foi com outro parque, conseguiu até chegar àquele parque, então é uma troca de meta, digamos assim, para poder alcançar aquele feito? Exatamente, porque quando você começa a introduzir esse planejamento financeiro, a criança ela ainda não tem muita noção de valor, né? Então ela vai falar, meu sonho é esse. E aí cabe aos adultos irem trabalhando aquilo. Não é que você vai cortar os sonhos da criança, mas aí trabalhando de uma forma que ela não fique desmotivada. Porque se ela coloca ali dentro do planejamento financeiro algo que é muito fora da realidade da família e ela não conseguir aquilo, ela pode se desmotivar. Então, ir trabalhando algo que seja acessível. Quando a gente fala de metas, tem muito isso. A meta ela tem que ser mensurável, ela tem que ser acessível, porque senão ela tem o efeito contrário. Ela, ao invés de motivar, ela vai desmotivar. Ale, para a gente fechar aqui rapidamente, nosso tempo já está curtíssimo, qual o recado que você deixa para os papais, para as mamães aí, nesse momento de mesada para a criançada? Começar a trabalhar a educação financeira desde cedo, quanto mais cedo melhor, porque se ela aprende desde pequenininho a lidar com o dinheiro, quando começar a trabalhar, quando for um adolescente, vai saber fazer a gestão do seu salário. Tá certo, Ale, muito obrigado, uma boa noite para você e até a próxima. Obrigada, boa noite. O nosso Últimas Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta a partir das 18h15 no seu 48.2. Uma boa noite para você. Tchau.